Meus amigos queridos, meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa. Nós estamos aqui num evento que foi programado há muitos dias, que obviamente não foi porque eu sempre fui muito louco da cabeça, né? É muito famoso, né, que eu faço muitos happenings, né? É tanto que, por exemplo, eu voltei a frequentar saraus por causa de uma pessoa que está aqui chamado Sérgio Albuquerque. E eu espero não errar o nome de ninguém, porque eu sempre erro, não é? E ele me resgatou. Ele me resgatou para os eventos e eu vi nesses eventos atuais muito legais. Eu até estava comentando com essa pessoa, ela é uma produtora, ela é uma cantora, ela já pediu para eu acompanhar ela e eu não acompanho mais ninguém. Eu tô aposentado, tô sei lá o quê. Aí o que que acontece? Esse cara me resgata e eu vejo que nos saraus atuais você tem que programar, divulgar nas redes, botar seu nome na listinha e tal. Eu não sou disso, né? Eu sou de um cara de happening. Tanto que os poemas que eu recitar aqui, ou parece que recitar não pode mais usar, ou declamar, ou falar, ou sei lá o quê, são que eu vou fazer na hora aqui. E vou ler um livro que eu recebi, está lacrado aqui, vou ler um trechinho que é de uma poeta que está aqui, mas ela preferiu até agora não aparecer. Se ela quiser, ela vai vir para falar com vocês. Que é a Janine, que ela tem um trabalho bacana, sabe, com PC Souza, muito legal, sabe, um trabalho dela que ela tem apresentado na cidade de Brasília. Não sei se vai rodar o país, não sei se vai rodar o exterior, não sei. Assim como se ama gente. Janine Oliveira, Joel Somaia, e a gente tem uma matéria no Cultura Alternativa com a Janine, tá? Vou apresentar essas duas pessoas do meu jeito. A Denise chegou para mim num sábado desses que eu fui num evento que o Sérgio chamou. Ela chega e fala: "Oi, Anand", depois que ela tinha cantado. "Oi, Agnes". A Agnes é nossa editora-chefe do Cultura Alternativa. Aí eu: "Oba, tudo bom?" Eu não lembrava quem ela era. E a gente entrevistou ela aqui no Cultura Alternativa, nessa sala, com o meu grande pai, meu querido amigo Bhaskara Rao, em 2012. Ela tinha 19 anos, cara. Aí eu, depois de me recriminar, de dizer assim, eu tô mal da cabeça, não sei o quê, não, não. E quando ela cantou, ela cantou. Existe uma coisa na música chama dinâmica. Eu vi um show do Keith Jarrett em Montreux. Todos os shows de Montreux você recebe uma pulseira no Festival de Jazz de Montreux, e você pode sair, entrar, beber e tal, aquela loucura. Menos o do Keith Jarrett, que é um pianista que infelizmente teve um AVC e hoje ele só toca com uma mão e tal. Por que que não pode entrar? Por causa da dinâmica. E quando ela cantou, eu assisti assim, ali, ela tem dinâmica. Talvez ela cante a capela, não sei, é uma das coisas que eu fiz uma vez com um saxofonista, eu não lembro o nome dele. Ele veio dar uma entrevista, eu falei: "Toca a capela, pô", sabe. E ela cantou muito bem. E também ela é produtora, você que está assistindo, que é um artista e que quer aparecer na mídia, não só do Distrito Federal, ela produz, parece que na Rádio Nacional FM, AM, Rádio Amazônia, sei lá quantas rádios, milhões de rádios aí. Eu, como não quero aparecer, eu gosto só da cultura alternativa, eu não vou pedir para ela me entrevistar. Ou talvez ela me entreviste hoje. Como diz o Miles Davis, quando os caras iam tocar com ele, aí: "Vamos ensaiar, né, Miles?" Ele: "Vamos." "Quando?" "No show." Não é? E é o que a gente está fazendo. Essa mulher cantou muito bem com um violonista, Léo Araújo, tocando. Eu falei: "Cara, esse sabe tocar." Sentei longe, ouvia com uma caixinha pequena, que ela disse, revelou antes do programa, não pediu off, ela disse que foi emprestada a caixinha. Lá também estava Rênio Quintas, a véia, que eu adoro, ô Rênio velho, torcedor do Fluminense como eu, sofredor. E ele com a esposa, que é uma cantora famosa, Célia Porto, né? Você viu como eu tô senil da cabeça, né? Não lembro dos nomes nem nada.
Então, o que que aconteceu? Essa mulher me manda uma foto hoje de 2012 que estava exatamente essa configuração e ela me dando uma entrevista, ela com 19 anos. E ali do lado dela eu consegui trazer nesse evento que eu mandei mensagem às 16 horas, dizendo assim: vou fazer um evento, vou tomar vinho hoje à noite, muito cansado, vou tomar vinho. Sérgio, que me resgatou, eu estava morto para eventos culturais, e ele me levou nos eventos, cara, e ele primeiro me diz assim: "Ô, Anand, eu te admiro", eu: "Hein? Você me admira? Pô, que legal. Pô, na UNB você fez tantos eventos e tal", eu: "Pô, alguém me admira ainda, que legal". Parece que o que eu fiz marcou, né. E hoje a Denise fala que quer resgatar aquele show de 2012, falei: "Gente, que legal isso". Eu quase choro quando ela mandou a foto, eu estava numa esteira fazendo exercício, porque eu sou diabético, se eu não fizer exercício a glicemia vai para o caos. Então eu vou parar de falar, já apresentei os 2, vou passar a bola para eles, mas antes vou fazer um poema para ela. No encanto da tua voz, me encontrei palavra antiga sem vírgula e sem ponto final. As reticências caminhavam ao meu lado e eu bailava com elas. Reticências que vieram da tua voz. Quando comigo falaste, quando comigo disseste que me conhecias. No encanto do teu canto, ah, não foi vírgula, não fui ponto final, nem tampouco reticências. Eu fui simplesmente aquele menino solitário que corre no meio dos sonhos. Mas quando vieste falar comigo, aí eu me senti um velho esquecido do tanto que já fez na vida. E agora, tu aqui do meu lado, com esse olhar, com esse corpo, com essa mulher que és, e me disseste que vais para a balada. Neste encanto, te digo, eu simplesmente virei uma sombra frente à luz que você reluz em mim neste momento. Então esse poema é para você. Você que está assistindo, lembre do seguinte: se você fizer poemas de improviso, na agenda, no guardanapo, e alguém que convive contigo diz que é uma merda, não deixe de fazer poesia. Faça poesia. Não se intimide pelas críticas. Eu nunca me intimidei. E estou aqui com 65 anos, espero chegar aos 75, sem timidez nenhuma. O livro está lacrado. Eu vou abrir e vou ler. E quem é que está no comando dessa leitura? Alguma energia. Qual eu não sei. E eu espero que a autora do livro se sinta energizada e venha sentar com a gente para falar também o que ela desejar. Passo agora a bola para você, Denise, tá? E eu espero que você fale o que você quiser, desejar, o que teu coração mandar. Eu quero agradecer o convite, né, e essa oportunidade de estar aqui com o Sérgio, grande poeta da cidade, a Nandi, Janine, nessa noite especial de sexta-feira. E o que o Anand falou, né, para mim, as palavras lindas de poesia que nunca vou esquecer. Quero registrar isso daí, deixar isso em memória, porque é realmente muito especial. Quero agradecer a Nandi, sua sensibilidade. E também dizer que eu me senti muito tocada quando você fala que não é pra gente se intimidar com críticas, quando a gente gosta de escrever, quer escrever. Eu digo isso porque eu escrevia poesias, escrevi muitos poemas na adolescência, tinha um blog que ficou por muitos anos no ar, ainda está no ar inclusive, se chamava Poética Desinibida. E ali eu podia colocar o que eu pensava, né, botar ali para fora os sentimentos, os pensamentos. Então, assim, ele fez parte da minha adolescência. Eu comecei a escrever esse blog com 12 anos, e escrevi ele até os 23, foram mais de 10 anos de blog de poesia.
E depois eu parei de escrever, porque eu achava que não era bom, que a poesia que eu não servia para isso, para escrever poesia. Então quando a Nandi fala isso de não se intimidar, é um chamado a voltar à poesia, com certeza. Quero só revelar para você, não sei se ela iria revelar, em 12. Não, o concurso. 2009, você tinha? Tinha 17. 17 anos. Milhares de escritores do Brasil fizeram uma redação. E o Senado Federal, a instituição federal brasileira, Senado Federal, depois dela passar por várias pessoas analisaram, segundo lugar. Você acha que ela tem que parar de escrever? Você acha que ela tem que se intimidar a escrever? Essa é a mulher, cara. Se eu sou você que está assistindo, eu ia namorar com ela na hora. Pois é, Nandi, foi uma experiência incrível. Eu tinha 17 anos, né? Cresci em São Sebastião, que é periferia aqui de Brasília, e eu fazia parte de um movimento de cultura lá que se chamava Sarau Radical, é o Movimento Radicais Livres S.A., que era um coletivo de artistas, poetas, escritores, atores que se reuniam para fazer sarau na cidade. Em São Sebastião não tinha espaço cultural institucionalizado, a gente não tinha um centro cultural, não tinha nada. Então esses artistas se reuniam todo mês numa pizzaria, num bar, eles ocupavam mesmo os lugares, as praças, e faziam sarau. E na época eu tinha 12 anos, né? Gostava de ler, fazia pintura em casa. E aí eu me deparei com esses artistas num sarau com 12 anos, me encantei, vi ali uns quadros expostos, uns poetas declamando poesia, e ali me incentivaram muito a escrever, a pintar. Eu comecei a pintar quadros nessa época, escrever, comecei meu blog. Logo depois eu acabei entrando para o coletivo como artista, né, participando ativamente até os meus 17 anos, e foi muito importante. Parei de escrever aos 23 anos, Anand. Depois eu voltei. Eu acho que foi a correria da vida, porque são as etapas, né? Você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa estudar para concurso, você precisa formar, fazer milhões de coisas. E querendo ou não, né, isso vai minando um pouco da criatividade e desse tempo que você precisa ter para se deparar ali para escrever. Olha só, aí ela parou de escrever aos 23. Eu não sou louco de perguntar a idade dela. Eu não sou doido. Você pergunta. Você que está vendo esse vídeo pergunta. Eu não sou louco, senão, ainda bem que não tem faca aqui, tá bom? Mas voltando lá, né, atrás do concurso, eu estava no ensino médio ainda, participava desse coletivo, gostava de escrever, estava sempre escrevendo poesia, crônicas, queria além da poesia, né, contos. E aí, a minha escola, né, recebeu esse convite de participar do concurso de redação do Senado Federal. E o tema era muito interessante, que era "Sou cidadão de uma república chamada Brasil". E aí eu escrevi lá na aula de sociologia, professora de sociologia que motivou a gente a escrever essa redação. Eu escrevi, passou 2 meses, veio que eu era uma das semifinalistas, que eu tinha sido escolhida entre redações do Brasil inteiro. Depois eu fui finalista e fiquei em segundo lugar nacional. Estava com 17 anos, né, participando de um concurso, foi muito emocionante, assim, de tudo, né, foi assim, o primeiro marco da minha vida. E aí eu fiquei em segundo lugar nacional, teve uma cerimônia de premiação, vieram os finalistas, um de cada estado para Brasília, a gente ficou hospedado uma semana no hotel, imagina o hotel, nunca tinha ido no hotel, Anand, fiquei encantada. E assim, os colegas da escola todos ali muito, celebrando junto, comemorando junto, né. E aí essa redação foi uma redação muito forte, porque eu falei de Brasil e falei da desigualdade social. Então eu peguei começava com o hino nacional e trabalhava as questões de desigualdade social, de como que, ao mesmo tempo que tinha pessoas privilegiadas, tinha crianças que andavam 10 quilômetros para estudar. Então foi assim, foi muita crítica social, foi uma coisa bem pesada mesmo, contando um pouco da minha realidade, a realidade de quem cresceu na periferia, né. Então foi muito sincero, foi muito do coração, com todo o amor, e teve esse fruto que foi essa premiação, segundo lugar nacional, e logo depois vieram outras etapas da vida, mas
com certeza é um marco que eu nunca vou esquecer. Na ocasião, passou um tempo, eu encontrei a Nandi Hall num dos eventos do Senado, numa Bienal do Livro. Ele descobriu um pouco dessa minha história e me convidou para participar em 2012 aqui do programa. Na ocasião, eu lembro que eu declamei poemas, ainda escrevia poemas nessa época, declamei poemas do meu blog, contei um pouco da experiência de como foi o concurso de redação. Eu estava, se eu não me engano, estudando para concurso, tentando entrar onde eu trabalho atualmente. E é isso, aí as idas e vindas da vida, a gente se reencontrou recentemente nesse momento de música, Aí depois com a mediação do Sérgio, e estou aqui, depois depois você de alguns coloca anos. aí se você acha que ela vai voltar a escrever poemas. Coloca aí nos comentários. Eu Inclusive, a fiz Ned, um desafio para ti. eu acessei aqui meu blog para ver se ainda estava no ar, ainda está no ar, e eu acho que eu vou declamar depois um poema. Depois por quê? Ah, mas eu tenho que ver aqui qual Tá, poema. agora eu tenho um desafio para ti. Qual? Quando o violão dá o tom, é mole. É mole, tá? Aí é mole. Deu sol maior, deu não sei o quê, tudo bem. Anand, você ainda acompanha? Você toca? Não. Mas existe uma coisa que é cantar a capela. Topa? Então vamos lá, né. Desafio dado, eu gosto de desafio, sabe, é isso. Então eu vou fazer a capela aqui, é A Flor e o Espinho, do Nelson Cavaquinho. É uma música linda, né, pura poesia, já que a gente tá falando de poesia. Mas, vamos lá. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. Nelson Cavaquinho. Então agora, ó. Cadê? Ela vai procurar o blog. Ela vai procurar o blog. E agora, tem uma pessoa que eu não posso deixar de dizer isso, porque às vezes que eu vi ele recitando poesia, ele, olha, eu queria ensinar para você que esse poema, o primeiro verso é assim, o segundo verso, aí eu chamo ele de professor. Você entende? E eu achei muito legal isso, porque na época que eu falava muita poesia nos saraus, a gente era completamente porra louca, né? Era Renato Russo, Cássia Eller, e a gente era doido da cabeça, né? A gente fez o Navegos, lindo Navegos, não posso nem falar nisso, sabe? Cuca Livre, jornal que tinha na cidade, e a gente fazia happenings, eu entrava com um chapéu assim, ó, e umas 20 cervejas assim, num fusquinha verde que eu tinha, quando eu entrava no bar eu recitava, gritando. Mas aí eu encontro o professor recita ali, tal. Queria dizer para vocês que o primeiro verso é com o sétimo verso, que depois vem o segundo verso, que não sei o quê. E eu achei um barato, porque foi um aprendizado para mim. Só que esse professor eu tenho o maior respeito pelo cara. Pense num cara que 7 dias da semana, pelo menos 5, ele está em eventos culturais. Ele é amigo de todos desses eventos culturais, que é uma coisa que eu não era. Eu era o maldito na minha época. Meu Deus, era amado por 50% e odiado por 50%.
Então, esse cara é muito especial. A Denise escreve assim: o Sérgio. Depois eu leio, tá no meu WhatsApp. O Sérgio é um doce, o Sérgio é não sei o que, o Sérgio é muito legal. A Janine, quando fala do Sérgio, depois eu vou te contar a história da Janine. Você tá entendendo? A Janine, quando fala do Sérgio, ela também fala super bem. Então todos falam bem dele, menos eu. Menos eu. Eu tenho que dizer que ele é o professor. Entendeu? Sempre tem que ter um maldito. Pô, já pensou a arte sem o antagonismo, sem aquela coisa, ia ficar muito chato, né? Você tem todo mundo assim, batendo palmas, calado. Tem que ter aquela coisa do David Bowie. Você tá entendendo? Então, Sérgio, meu amigo, o que você quiser falar. E uma coisa legal, você que é do Nordeste, que está assistindo esse programa, ele é um defensor da arte, cultura nordestina. Nós estamos indo para a FENEARTE em junho ou julho, e nossa, ele conhece tudo. Você entende? E ele manda sempre, a gente tem um grupo, eu, ele e Robson, querido amigo, tá? De música, e ele sempre manda aquela música nordestina. Outro dia ele mandou Hannah Arendt, você está entendendo? Que é um livro que o Senado publicou, né, da Hannah, tá? Então, assim, Sérgio, a palavra é tua para você falar poesia, para você se encantar, para você falar um pouco de você, para que as pessoas possam te conhecer. Arrasa. Imagina, a responsabilidade que a Anand me lança, eu vou tentar, assim, vou tentar caminhar nessa trilha que você colocou para mim no sentido de ser um poeta, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre amizade, porque nessas últimas décadas, né, eu estou tendo a oportunidade assim de travar contato com amigos antigos, amigos de muitos anos, alguns que continuo convivendo com eles até hoje, outros como o Anand, que nós fomos assim, tivemos um encontro, digamos assim, até muito leve, muito pequeno, quando a gente entrou na universidade. Nós somos do mesmo ano, nós entramos no mesmo ano na universidade. E o Anand era aquela pessoa que agitava o ambiente universitário, que naquela época era um pouco restrito, né? A gente sofreu um pouco, aliás, um pouco não, bastante. Carlos de Assis. Exato. Então a gente tinha certas restrições, mas a gente driblava isso de uma forma muito interessante, com cultura, com arte. E nós somos dessa fase, nessa etapa de vida, que a gente partiu de um ambiente mais restrito para um ambiente mais liberal, mais livre, né? E eu queria falar um pouco então sobre amizade, né? Eu queria citar até um filósofo romano, que ele falava que amizade é um acordo completo sobre todos os assuntos humanos e divinos, unidos pelo bom senso e por afeto mútuos. Eu acho que isso resume um pouco essa relação que eu procuro ter com as pessoas. Então, um acordo completo sobre todos os assuntos humanos e divinos, né? E se chegar nesse acordo, eu acho que envolve dois aspectos importantes da vida de cada um, que é resiliência, é você aceitar o outro como o outro é, né? E uma capacidade de julgamento capaz de você não se aproximar tanto daquelas pessoas que não se afinam com você. Faz parte do processo. Então, falando nisso, eu queria falar um pouquinho da cidade, da minha chegada aqui no Distrito Federal e por que que a poesia é uma coisa tão importante para mim hoje. Só vou. Uhum. Para você que está assistindo, eu só vou me levantar um minuto, porque eu estou vendo um negócio assim, ali perto do Sérgio. Eu sou míope, tá? Mas eu fiz a cirurgia. Tá tudo certo? Ah, então beleza. Tá? Daqui a pouco eu vou chamar para. Você é casado? Você é casado? Eu sou. Minha mulher tá meio gripadinha. Eu mandei para ela que eu ia chamar um monte de gente aqui em casa hoje à noite. Sabe o que que ela fez? Pode chamar, amor. Você quer casar com ela? Eu não deixo, hein? Eu tenho ciúme, um monte de ciúme, hein? Vou logo avisando. Que mulher especial! Daqui a pouco você vai conhecer ela, é editora do Cultura. Sérgio. Então por que que eu escrevo poemas e os temas, né? Eu escrevo poemas sobre crônicas. São crônicas da cidade, crônica das pessoas, crônica de convivência. Às vezes não retrata muito o que eu sou. É mais retrata a situação que a gente vive e como é que a gente se porta diante dessas situações.
E por que é assim? Cheguei aqui em Brasília em 68, fui morar eu vim do Rio de Janeiro, morava num bairro chamado Glória, de frente para uma praça, que é a Praça Paris, e que eu, quando criança, eu tinha aquele mundo, apesar do Rio de Janeiro ser uma cidade, né, grande, muito movimentada, existia uma praça enorme que eu convivi muito com essa praça. E essa praça conviveu muito comigo, no sentido de espaços abertos, locais que eu podia, ah, assim, brincar com meus amigos livremente, e sair do Rio de Janeiro e vir para Brasília e morar numa fazenda, entre Sobradinho e Planaltina. Hoje é a fazenda da Embrapa, na época se chamava Fazenda Experimental de Brasília, e foi fantástica essa experiência, porque eu tinha né, o mundo estava à disposição. Os meninos da fazenda eram uma meninada enorme, então eu brinquei muito Brasília e brinquei muito em Brasília. De brincar mesmo, brincar, soltar peão, jogar finca, soltar pipa, futebol, ir para o meio do canavial, chupar cana com os meninos, ir para, enfim, subir pé de manga para chupar manga no pé de manga. Eu vi muita coisa que talvez não tivesse oportunidade de ver no Rio de Janeiro. Por exemplo, eu tive contato com vários tipos de religião, porque na fazenda existia um movimento de pessoas que lidavam com Umbanda, e que eu me interessava, pequenininho, eu ia nas casas das pessoas para ver, assistir aqueles rituais e tal. Enfim, foi muito, muito diverso. E isso me encantava, entender e interpretar o mundo que eu via. E aí o tempo foi passando, várias experiências que a gente teve, primeiro grau, segundo grau, escola, a migração dessa fazenda para o plano piloto, passando pela Asa Norte, passando pela Asa Sul, né, jogando futebol nos gramados, correndo de graminha, pegando papa-fila, curtindo a cidade, curtindo muito a cidade. Estudei num colégio chamado Rosário, que tinha uma certa, uma inter-relação entre escolas e colégios. O pessoal do Rosário, por exemplo, brincava e estava junto com o pessoal do Marista, com Maria Auxiliadora, com Dom Bosco. Tinha uma certa conexão entre esse ambiente estudantil, e tinha muita brincadeira. Muita brincadeira nas quadras, muita brincadeira nas escolas. E isso tudo foi levando a esse encantamento de querer colocar essa experiência escrita de forma registrada, representar isso de alguma forma, né? E aí comecei a escrever pequenas crônicas de uma página. A ideia era uma página, contar o que se via em uma página. E depois disso, aí eu tive contato com a cultura nordestina muito forte, meus pais nordestinos, eu ia muito para o Nordeste, e eu tive contato com a poética nordestina. E essa poética nordestina, ela tem uma tradição vinda da Europa, e vinda da Arábia, dos povos árabes. Tanto na rima, nas rimas, como nas métricas. E por uma obra do destino, eu comecei a fazer engenharia mecânica. E aí eu comecei a lidar com números. E aí uma coisa parece que misturou com a outra, né? Vindo a questão da métrica, né? Quantidade de sílabas de um verso, a disposição dos versos e as rimas. O primeiro verso rima com o terceiro e com o quarto, o quinto rima com o décimo primeiro, e aí versos decassílabos, heptassílabos, endecassílabos. Isso foi me encantando de uma a forma como isso pode ser montado, e mais, como isso dá fluição, e como isso dá ritmo e dá um assim, quase como uma cantiga. Dá para cantar isso. Na hora que você recita, é quase como se você estivesse cantando. Então, algum tempo para cá, eu comecei a utilizar esse artifício de escrever aquelas crônicas que eram de uma página em forma de poemas metrificados e rimados. Então, é isso, eu acho que hoje eu me expresso muito, não só para mim, mas para as pessoas que convivem comigo, por meio dessa expressão, desse formato. E os poemas que não têm métrica, eles prestam, não prestam? Eles também estão no seu cast de escritor? Como tá isso? Sabe o que é incrível? Não tem problema nenhum com a Legal. liberdade, né? Tanto se não tiver rima, ou se tiver rima, quando eu leio dos outros.
Mas quando eu faço, está tão entranhado no meu cérebro o ritmo e a métrica que é quase que natural eu já escrever com aquela disposição. Então agora, fofoca, cultura alternativa. Nós temos um funcionário que é o Fernando Araújo e a gente pede uma mini bio informativa sobre quem vai ser da matéria exclusiva. Aí o rapaz lá mandou uma mini bio em forma de verso. Aí o Fernando Anandi, aí eu falei, meu filho, o cara é poeta, né? Aceita essa mini bio, vamos dar um jeito de fazer as 10 perguntas. Aí fizemos as 10 perguntas e ele vai responder, vai sair essa matéria. Mas daqui a pouco tem uma matéria que saiu com a Janine. Eu acho que ela vai aparecer aqui, tá? A palavra é sua. Sérgio, um poema assim, Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá. Então o que é que você acha de eu explicar um pouquinho? Por favor, Explicar, meu professor. explicar um pouquinho sobre como a gente monta isso, né? Uhum. Nossa produtora da Rádio Nacional AM, FM, Amazônia, Pernambuco, Alagoas, tudo. Por favor, hein, se quiser fazer umas perguntinhas, por favor, hein, dona produtora. Então vamos lá, Denise. Não, antes de mais nada, é preciso dizer que eu me emocionei profundamente com o relato da Denise, né? E a Muito. música, né? E com a Tanto música. dela, eu quase. Pois Ó, é. O Sérgio falou assim: tem lenço aí? Porque, pô, quando você cantou foi belo. Foi. Belo. E não é fácil cantar a capela. Não é fácil, tá bom? Então vamos lá. Eu vou. É crônica, eu falei, né? Os poemas que eu escrevo são no formato de crônicas, e então tem que contar o caso, porque o poema é em cima desse caso. Então, olha, recentemente um grupo nordestino de um movimento ou uma cena recifense chamado Psicodelismo Recifense, recentemente esse grupo recebeu indenização por conta do que sofreram durante a ditadura militar. Eles foram os discos o primeiro disco que esse grupo lançou, ele foi totalmente recolhido e eles se dispersaram por conta disso. O nome do grupo chama-se Ave Sangria. Eu conhecia já de algum tempo, mas como isso há um mês atrás, mais ou menos, veio à baila, então, nossa, eu mergulhei fundo na música deles, na musicalidade, e que me levou a entender dentro dessa cena, outros atores tão importantes e tão bons quanto o Ave Sangria. Então, o Ave Sangria, várias músicas muito interessantes, bonitas, bem feitas, são ótimos instrumentistas. E tem uma música deles chamado Momento na Praça. Essa música deve ser pelo ano de 74, que o disco foi lançado em 74, 75. Então, provavelmente essa letra é do início da década de 70. Tem um trecho da letra que diz o seguinte: primeiro as pernas voaram, de borracha, de nada, com músculo leve, salto, livre, suficiente para planar, e o corpo todo foi atrás. É o nome da música, então é Momento na Praça, o grupo Ave Sangria, e eu fiz um galope. Galope são estrofes com 10 versos, decassílabos, e tem a seguinte estrutura: o primeiro verso rima com o quarto e o quinto, e o segundo e o terceiro rimam entre si. O sexto, o sétimo e o décimo rimam entre si, e o oitavo e o nono também rimam entre si, mas de forma diferente. Pô, meu irmão, eu queria dizer pra ti que eu tô bonitadaço. O primeiro rima com o oitavo, que rima com o sétimo. Vocês vão ver. Garçom, traz mais uma birita pra mim pra eu entender o troço. Valeu. Então é assim, esse poema são 2 estrofes e uma visão sobre esse poema, né? Então é assim: achei que livre era não estar preso a revés, vício, doença, pobreza. Era estar próximo da natureza, cair na armadilha e sair ileso, não ter receio de andar indefeso. Era sair sem dar satisfação, nadar pelado em noites de verão, não ter hora para dormir, para acordar,
mala na mão, pronto para viajar, percorrer as trilhas do Jalapão. Mas esse verso tão inesperado, as pernas de borracha que voaram, os músculos leves impulsionaram o salto de um corpo libertado e por nada decolou o ser alado, sem causa para induzir consequência, livre por inteiro, da casca à essência. É isso que chamam desapego? A mente no estado de sossego? Ser livre adquiriu nova valência. É isso. Eu queria dizer para o senhor que eu fiquei absolutamente emocionado com o texto e vou procurar estudar estes versos, tá certo? Eu vou fazer uns personagens aqui. Tem 2 cadeiras, vocês estão vendo, tem 2 mulheres lindas que vão aparecer aqui, tá? E eu vou... Você gosta do Cultura Alternativa? Cara, eu tentei sempre dar uma notícia em primeira mão no Cultura Alternativa. Ô, Sérgio, eu tento isso há 20 anos, Sérgio. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, você tem que ser mais gentil comigo. Aí eu dei uma notícia lá, eu não sabia, eu falo, fala a verdade, eu sabia há 2 dias. Pô, dona Agnes, eu queria que você encantasse a nossa transmissão com a sua presença. Pode sentar aqui do meu lado, ao lado do Sérgio. Sérgio, cuidado, hein? Eu sou ciumento, hein? Tá? Ao lado do Sérgio. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o Cultura Alternativa. Você está vendo que parece que no celular tem umas listas assim, ou eu estou errado? É o povo que está entrando. Ah, tá bom, é o tá povo bom. que está dando like. Ah, eu estou entendendo. Tá bom. Pessoal, desculpa, tá? A Denise, ela não disse que eu sou senil, mas ela me chamou de Anand e eu fiquei arrasado. Tá? Agnes. Ali, ó, o pessoal tá falando, dando então beleza. roxinho ali, tá vendo? Tá bom. Agnes, por favor, o Cultura Alternativa existe há quanto tempo? Qual é a tua atividade? Nós temos o louco do Cultura, que é o Anand, que não segue regra nenhuma, está sempre fora do tom. E nós temos uma que faz a segunda sem carne, toda segunda há 20 anos. Claro, né? Tem que ter alguma regra, né? Agnes, eu queria só que você botasse o microfone um pouquinho mais Mas perto. ele é tão bom que escuta. Ah, então com tá essa bom. voz assim, Tá. meu filho, não tem Cultura como. Alternativa, e daqui a pouco vocês talvez tenham a presença da Janine. Tá bom? Tá? Ai, vamos lá. Depois das linhas que são as pessoas que estão entrando, vamos ver se as pessoas me ouvem, né? Bem, a história do Cultura ele vem da união desses 2 jornalistas, né, que é desde 2005, e que cada um tinha uma vertente, né. Então o Anand depois se inverteu, tá, gente? Ele era mais o certinho, porque ele trabalhava, ele sempre trabalhou com jornalismo a vida toda, e eu era aquela que era a bancária para bancar, né, bancário banca a vida da gente mesmo e né, de quem está ganhando os lucros. Mas tudo bem, mas eu adorava o jornalismo. Mas aí, graças a Deus, consegui me aposentar, porque comecei cedo, né. Não vá fazer conta, por favor. Eu sei que eu vou fazer 60 anos daqui a alguns dias, não precisa comentar. Mas, então, eu me aposentei cedo e a gente já sempre, né, gostou de viajar, gostou de visitar restaurantes, e com isso, os blogs estavam, eram blogs mesmo, né, eu nem lembro na época, isso há 20 anos atrás, a gente não lembra. Mas, quando eu me aposentei, então a gente reuniu tudo, né, e a empresa foi formada. E essa empresa foi formada em 2014, registrada mesmo, né. Então, com isso, a gente fez que as coisas tivessem uma regra como a segunda sem carne, porque se não tem regra, né, as mulheres é que põem regra nas coisas, gente, vamos dizer. E aí, mas a gente por aqui já passamos, você pode ver aí no YouTube,
que eu estava vendo com a informação da Denise, que eu não lembrava, né? Ela que veio dizer 2012. Eu não consegui localizar, mas porque 2012, 2013 teve uma efervescência muito grande de saraus. Então era todo sábado ou domingo, ou quando dava na telha, né, gente? Vocês lembram? E aí tinha coisas memoráveis, né? Que a gente começou, a gente fez um canal do Stream TV, que era dos Estados Unidos, comprou um canal mesmo, existia um canal, né? E aí o que é que acontece? A gente já tinha nessa época, o que a gente chama? É porque a gente chama iPad, mas Tinha um aparelho. Um tablet, obrigada, um tablet. Valeu, Muito valeu, obrigada, um Aqui tablet. tá 2 Então tinha um tablet e na época, imagina, isso há 15 anos atrás, não existia o Zoom. Isso a gente conta com a maior galhofa, mas era muito engraçado. O Zoom era assim, ó, A gente corria. corria dentro dessa sala para fazer o movimento das filmagens dos saraus, mas era muito divertido. Isso é bom porque a gente conta a história que fica para a vida. Mas aí o site ele cresceu, ele era o Joomla, os antigos vão saber, Joomla, né? Então já em 2017 aí ele foi transferido todo, foi uma pena que a gente também perdeu algumas coisas por falta de experiência mesmo, e as tecnologias foram mudando e a gente perdeu algumas coisas, mas o que fica aqui e aqui não se perde, né? E é o que a gente conta hoje. Então, desde 2017, ele está numa plataforma do WordPress, também está num bom lugar que nunca cai. Essa semana deu dor de cabeça, porque houve mais coisas que acontecem. Quando o Cloudflare, mesmo um tempo desse, aí caiu uns gigantes, imagine a gente, né? Então, cai também e a gente tem que ir atrás, porque os nossos queridos amigos asiáticos dão trabalho. A Nandi diz que quando eles atacam é bom. Eu não detesto isso. Eles é porque a gente está sendo visto. Eu sei. Inclusive, ontem, quando ele retornou às 16 horas que estavam. Deu um pico tão grande, eu digo, vai cair de novo. Eu digo, ninguém avisou nada que está acontecendo. Por quê? Porque o Cultura Alternativa, essa expressão é número 1 no Google. É só você pôr lá no Google e é por isso que ele é tão acessado. E atacado. E atacado. Não ataquem não, por favor. Né? Mas, voltando à história, então nós temos diversas colunas, né, de filosofia, psicologia, né, de turismo. Olha, tem uma dica. Tecnologia, turismo, segunda-feira estaremos em São Paulo, uma semana. E depois de 2 semanas, o mês de junho todinho até julho, a gente vai estar Áustria, Tchecoslováquia, Alemanha, que mais? Me ajuda, tem mais 2 países por ali. Hungria? Marcamos. Acho que Budapeste? Não sei, né? Eu não sei. Eu sei que tem muita coisa. Se eu for lembrar de tudo, não teria essa idade, né? Mas aí então fique ligado que vai ter essas informações, tudo do Cultura Alternativa. Agora eu vou chamar a Janine. Não, peraí. Para poder ela vir. Você senta aqui do meu lado, porque ela tá com medo de sentar do meu lado, a Janine. Dá licença. Você tá entendendo? E eu vou ler antes, olha só. A pessoa te diz assim, você não sabe ler poesia, não tem nada a ver, e não sei o quê, você tem que ensaiar. Por sinal, tem uma matéria lá no Cultura Alternativa com um cara bonitão. Ele é lindo, chamado PC Souza. E esse cara, que é meu amigo há 355 anos, você entende? Ele toca com a Janine. Entendeu? Então, os dois no palco, ela linda e ele lindo. Você fica louco, entendeu? Então, e saiba que Dona Denise, depois de esnobar a gente uma semana, mandou hoje, parece, segundo eu tive informações, uma mini bio. Então parece que a gente vai ter a exclusiva dela. E o senhor Sérgio parece que nos próximos meses
depois de fazer um monte de poemas, 1, 2, com 5, com 7, do 8, do 9, ele vai responder 10 perguntas, vai sair uma exclusiva com ele, tá bom? Fica de olho no culturaalternativa.com.br. Aí você pega um livro e abre de repente, e você pode ler o seguinte, assim, somos os meninos do Tino na bicicleta. Não, não faz isso, você faz assim, ó. Olha que lindo, ó. Você pega, você nunca leu o poema. Somos os meninos do Tino na bicicleta do Rangel, do Rangel, do Rangel, cruzando o domingo e o céu, o céu, ai, rasgando o vento e o eixão. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres, que atravessam o eixão às 6 horas da tarde. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Nono. E o eixão, pelo buraco, o buraco do tatu. Quando você lê assim, aí o autor diz, por que que ele cantou a música Nossa Senhora do Cerrado? Você interpreta o poema do seu jeito, com seu beat, com suas pausas, com sua voz. E ela apareceu, e eu vou contar para você, eu tenho que contar, porque aqui a gente não esconde nada. Eu sou muito louco pela beleza, tanto masculina, quanto feminina, quanto trans, quanto isso, quanto LGBTQIA+, menos, mais, tudo. A beleza me encanta. Aí eu tô num sarau e passa uma mulher assim. Aí eu, caraca. Aí a Agnes, aí eu falei, não, você é muito mais bonita do que ela e tal. Você entende? Aí passa de volta assim, parece que o filho tava junto, alguma coisa, não sei. Aí depois ela sobe com o PC Souza, com a barbinha feita. O PC, tu não fazia barba naquela época, entendeu? Então, ela canta, recita, faz tudo. E aí eu mando mensagem pro Sérgio, Sérgio, a Janiane. Ela passava e eu falava pro Sérgio, aí o Sérgio me responde assim, ela é muito ocupada, Nandi. Aí eu, porra, o cara me deu o maior corte, né? Aí eu falei assim, pô, vou mandar mensagem para ela, vamos ver se a gente realmente, dentro de um avião, no retorno, ela responde as perguntas. Isso é uma matéria muito linda, que todo mundo ficou encantado com a matéria. E eu li esse livro, que você pode adquirir, tá? Ela vai dizer como, eu não sei como é que é, tá? Esse livro aqui é dela, tá? Ela trouxe para nós finalmente, né? Eu estava esperando há muito tempo. Você tá entendendo? Ela trouxe para nós. É muito lindo, cara, e deve ter sido muito caro, tá? Também, deixa eu ver se tem aqui negócio do governo do GDF. Não, Joel Somaia tá aqui, ó. A imagem pode capturar a alma. Ó, uma coisa legal para eu te explicar. Quando você estiver lendo o poema de alguém e você errar, não volta, continua. Que aí ninguém vai notar que você errou. Eu falei pede e voltei e falei pode. Aí você notou que eu errei. Porque eu podia falar pede e inventar uma história. Você tem que ter a malandragem do sarau. Outra malandragem. Fala poemas pequenos. Você saiu aplaudido, não volta nunca mais, meu filho, porque você tá no top. Você tá entendendo? Você vai voltar no sarau e falar 10 poemas. Então tem aqui músicos, Reco do Bandolim, Henrique Neto, PC, tu não tá, PC. Entendeu? Cantora Lítio. Criança com sombrinha. Caraca, gostei dessa. Esther Cândido Nascimento. Este livro nasceu do amor entre a floração dos flamboyants e tal. Você tem que comprar. Quem vai falar agora é ela, se ela quiser. Ela já chegou assim dizendo: estou muito cansada, não quero falar nada. Aí eu falei, caraca, bicho, se eu conseguir trazer ela pro palco vai ser... Mas olha, ela é muito legal, cara. Ela não falou assim, não. E a palavra é dela para ela falar o que ela quiser. Ela tá encantando Brasília, viu? Outro dia teve um show lá no Clube do Choro e ela participou do show, tá? Canta Brasília. Canta Brasília, tá?
O Anand Rao, coitado, tá esquecido. Ninguém chama o Anand Rao mais pra porra nenhuma. Tu vai me chamar, né, lá pra Rádio Nacional, e eu não irei, porque eu não quero mais aparecer, tá bom? Então, olha só. Gente, a palavra é da Janine para ela falar o que ela quiser. Vocês sabem que ela está super cansada, entendeu? E não sei o quê. Gente, olha, eu queria muito que vocês viessem no sarau aqui, que eu vou organizar. Segundo ele falou, ele vai produzir tudo, mas eu vou organizar junto com ele, que é eu e Sérgio. A gente já fechou essa parceria, você entende? Vai ser sarau aqui, transmitido ao vivo pela TV Cultura, @TV Cultura Alternativa no YouTube. Nós temos culturaalternativa.com.br, que vai sair uma matéria, tá? Então, todos os saraus aqui, tá, vão ser organizados por mim, que estou morto, e pelo Sérgio, que está vivo e está em todas. Tá? Janine, a palavra é tua, por favor, fale o que quiser. Honradíssima por essa oportunidade, Anand, Agnes, com essa companhia maravilhosa que é o Sérgio e a Denise. Estou muito honrada, adorei essa personagem blasé que você fez de mim. Eu quero ser ela. Estou cansadíssima, detonada. Muita vergonha também, verdade, né? E principalmente ouvindo as histórias aqui da Denise, do Sérgio, quanta riqueza, né? De vivência, de informação, né? Com o humor da Agnes e do Anand também. Então, assim, estou em ótima companhia. Vou aceitar o seu convite para fazer o meu comercial. Então, do nosso livro foi lançado em novembro de 2025, então é um recém-nascido praticamente, a gente está engateando, mas ele tem feito muitas alegrias, tem nos trazido frutos muito gostosos mesmo, a gente tem saboreado, né, essa experiência, e é um livro que nasceu de um pequeno texto em 2020, quando Brasília fez 60 anos, e ele foi sendo enxertado, né, ao longo do tempo, e pegou realmente uma onda maravilhosa, assim, quando ele nasceu tudo fluiu, né, tive o PC Souza como revisor e também como um leitor crítico muito atuante, então além de revisor me deu sugestões maravilhosas, além das palavras com relação até à parte gráfica também, um grande parceiro e continua sendo um grande parceiro agora na divulgação, né, em várias atividades. E tive também o auxílio luxuoso do Maria Cobogó como, né, um editorial, né, um coletivo editorial que dá apoio a escritores de Brasília, formado por 5 mulheres: Solange Ciane, Márcia Zarur, Ana Maria Lopes, Cristiane Nóbrega e a Claudine Duarte. Então, é assim, um trabalho maravilhoso que elas fazem de muito afeto e que a nossa proposta é exatamente essa, tocar o coração, né, a gente que se pretende artista, né, vem com essa pretensão realmente de chegar ao coração, como a Anand tão bem falou, da forma como a pessoa nos sente, né. Então, é muito importante quando a gente também tem esse retorno do buraco, do tatu. Lembrando aí a Nonô, né, lembrando da travessia, que inclusive a Nonô está sendo citada no livro, né, e o livro é Assim Como Se Ama a Gente, exatamente fazendo uma homenagem a pessoas, né. Então a gente ama uma cidade, é possível amar uma cidade assim como se ama a gente? Quando uma cidade é feita também por pessoas, né, e existia realmente essa intenção de que a gente fosse um bocadinho além da exaltação dos encantos arquitetônicos e naturais, né, e trouxesse esse lado mais humano da nossa cidade e que eu tenho como uma cidade realmente acolhedora, apesar de algumas controvérsias, mas eu tenho como uma cidade de pessoas muito acolhedoras e tenho lembranças, memórias maravilhosas daqui dessa cidade que me acolheu. Então o livro, ele tem, o texto, a minha contribuição, né, e tem fotos sensacionais, espetaculares do Joelson Maia, que é um roteirista da Rede Globo um super fotógrafo, né, muito referenciado com a revisão e com a leitura crítica do PC Souza também, né, e a editora, Maria Cobogó, e atrás, pensando exatamente, é uma preocupação que a gente tem, é a acessibilidade, é a inclusão. Fizemos um audiolivro
10? É, um 10, 10? audiolivro. Você coloca lá sua câmerazinha, né, abre o QR Code e é uma viagem maravilhosa, um audiolivro que foi generosamente gravado pelo ator da Companhia de Comédia Melhores do Mundo, o Adriano Siri, e pela jornalista Márcia Zaru. São vozes da nossa cidade, são entusiastas da nossa cidade, né, e com a trilha sonora de Manassés de Souza. Ô, Manassés, querido. Olha, você que está assistindo no YouTube ou você que vai assistir depois, dá um zoomzinho aí, é só abrir para você ver aqui que a Agnes atrás, né? Por favor, esse negócio da inclusão é muito legal, tá? Muito legal. Janine, eu declamei, fiz pausa, fiz entonação, fiz tudo do meu jeito, né? A porra louquice, aquela loucura. Eu queria saber se você tem algum poema que você poderia falar para a gente no seu estilo. Quem sabe você não é uma professora, é 1 mais 5, menos 7, mais 8, vai, volta a 10, você está entendendo e tal, não sei o quê. Enfim, tem algum que você lê ou você queria falar para a gente aqui para a gente marcar na TV Cultura Alternativa a sua presença? Algum texto do livro? Não, Exato. pode ser o que você quiser. Bom, aqui está mais à mão o livro, Tá né? bom, Então tá aí. o livro ele é composto por um poema único, né? São várias estrofes assim. E eu vou abrir aqui Sérgio, tem uma parte, eu vou deixar o Sérgio dizer a parte que ele gosta, vai. Eu adoro. Cadê o lenço? Peraí. O lenço tá aí, Anandes, que ela pediu para isso. Então, tem que achar aqui. Eu acho que é para cá, olha, Sérgio. Bora lá. É a da clave? Então ele tá um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Você me ajuda. Aqui ainda, um pouquinho, pode passar. É bom que, enquanto a gente está passando, eu estou relendo assim, alguns trechos aqui. Bom, acho que eu vou passar a palavra para o Anand enquanto a gente acha. Deixa eu falar só uma coisa. Denise, eu queria contar para ti, no Fofoca Cultura Alternativa, que ela vai para balada. Denise, produtora, escritora, que eu espero resgatar, cantora, tudo com ora, você já viu? Escritora, produtora, cantora. Me conta uma coisa. É uma coisa que a gente conversou em off, mas aí você pode não querer falar, porque você é uma produtora que fez concurso, né? Parece. Que legal esse troço. Eu não sabia que tinha concurso lá para Rádio Brás. Empresa Brasil de Comunicação. Que legal, parabéns. Parabéns por ter passado no concurso. Nós conversamos em off. Você que é músico, você que é poeta, você que é ator de teatro, artista plástico, tem uma coisa legal que eu queria te pedir como um velho de 65 anos. Não seja... como é que eu vou dizer a palavra legal para eu não ficar mal visto? Não seja chato, não seja mascarado, não seja abobalhado. Eu queria que você me falasse um minutinho, porque ela já achou, né, depois que os dois confabularam ali, só os dois, aquela loucura, você entende? Ela achou a parte do livro. Você produz. Cara, eu não queria estar na sua pele, eu estou errado. Eu queria que você me desse um corte, dissesse, Anand, você é um verdadeiro babaca, porque os artistas são muito legais. Eu não sinto isso. Eu sinto depois de fazer 20 anos, sei lá quantos anos, ainda bem que eu tenho um parceiro aqui. Olha, você tem um grupo Cobogó, né? Que é só mulheres, né? Aqui é só homem, entendeu? Aqui é eu e Sérgio, no Sarau Cultura Alternativa, entendeu? Os meninos, você tá entendendo? Os meninos alternativos. Pronto, já botei o estigma para nós. E eu vou ver se o Sérgio traz um monte de gente. O próximo que eu queria convidar é do... que toca, aquele pessoal que a gente foi assistir. Da orquestra, aquele coordenador, queria muito chamar ele para o Sarau. Tá bom? Então, você que é uma encantadora de corações e de magias através do seu canto, como produtora, como é que você... E aí você me esculacha, tá?
como é que você aguenta artista? Porque sabe o que eu vou fazer aqui? Brincar com os artistas na frente das câmeras, e quem vai cuidar deles para o Sarau Cultura é o Sérgio. Sérgio já está convocado, ele é amado por todos e tal. Você está entendendo? Não é difícil, cara. Você entende? Eu acho que é desafiador lidar com o ser humano, né? Todo ser humano tem suas complexidades, né? Lidar com o artista tem uma questão, sim, de ego, né? Tem isso, mas no geral, assim, da minha experiência como produtora, tô há 10 anos na Rádio Nacional, trabalhando com cultura, né? Produzindo um programa de entrevistas culturais diário. E 90% são super calorosos, gentis, né? Ficam felizes de serem chamados para mostrar o trabalho deles, que é o nosso papel ali, dar espaço para os artistas, né, fomentar esse trabalho que eles realizam na cidade. Claro que tem um ou outro que dá um trabalho, mas acho que é ossos do ofício e é uma questão mais do ser humano, né, da complexidade humana. Mas a gente tem jogo de cintura, lida bem. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto, eu sou muito feliz fazendo isso, Anand. Legal. São 10 anos já e é isso, fiz o concurso da Empresa Brasil de Comunicação e há 10 anos estou lá na rádio, na produção. Então você que está assistindo o programa diz: amei a Denise e odiei o Anand. Você entende? Porque esse Anand está muito velho, tá? Por favor, Janine, a palavra é sua para você fazer o que você quiser. Agora, eu queria pedir, daqui a pouco a gente encerra, pessoal, o programa, mas eu queria pedir e que já cada um pensasse um término encantador para quem estiver assistindo até agora. O que vocês vão fazer? Eu sei o que eu vou fazer, mas cada um faz o que quiser. Janine, você fala e encanta até o momento que você quiser. Depois Sérgio, depois Denise, depois essa mulher linda que está na minha vida há 20 anos, tá? É 20, né? Eu não errei não, né? Não, porque outro dia o cara no Instagram falou: nós estamos casados há 14, ela é 18, seu merda. De tal, não sei o quê. É 20, você viu? Então você dá o like pra mim, dizendo que eu acertei, tá bom? Janine, então, depois Sérgio, depois Denise, depois... Ah, a Denise achou o blog. Olha Beleza. que maravilha. Bom, eu vou falar uma estrofe e depois eu colocar a que o Sérgio me sugeriu, tá bom? Uma importância grande para mim é a gente ver tudo com as suas sombras e suas luzes, né? E imaginar que o amor ele pode permear tudo isso, né? Inclusive uma cidade. Então tem uma estrofe que a gente coloca: somos abrigo e exclusão e um plano que não é para todos. Somos pobreza escondida e a exposta nos canteiros. Somos os dias felizes, os abismos, os deslizes. Somos um monte de sim e um outro tanto de não. Somos pedaços inteiros de verdade e de ilusão. Um pouquinho de sombra faz a gente valorizar a luz, e por falar em luz, somos a cor da raiz, a flor da cor da manhã, entre as paineiras de abril, frente à festa dos ipês, colorindo cada mês, e angicos, e buritis, e caliandras, e flamboyães, encarnando tons brasis. E, em homenagem ao nosso professor, somos para quem sabe ver. Nem tudo é tão previsível como pode parecer. Quando uma clave de sol borda o céu, cai em si bemol, vira grão, e rompe do rubro chão uma árvore contorcionista, e capivaras no pontão dançam exibicionistas sob acordes do legião. Brasília, imaginação. Por mais imaginação, mais amor, assim como a gente ama a gente. Obrigada, viu, Anand, Agnes, todos vocês. Sérgio. Muito lindo. Também vou encerrar então com um poema, Amizade e Amor. Mas espera aí, deixa eu falar um negócio. Ele faz parte dos meninos alternativos. Você não tem um grupo de mulheres? Nós somos os meninos alternativos, tá bom? Tá bom. Então, amizade e amor. A divina natureza humana
abriga uma interação fundamental, estranha, misteriosa, energética e dual. A oscilação entre o amor e a amizade, que ilumina a nossa perspectiva na busca da felicidade. Duas forças, dois efeitos distintos, se entrelaçam no espaço sideral, reunidas pelo abraço universal. A força da amizade produz a luz que clareia a trajetória corpuscular da força do amor, que ao paraíso conduz. Amor e amizade surfam a mesma onda, surgem de imensas explosões estelares, causadas por empatia, por toques, por trocas de olhares. Se respeitam tanto que não se deixam fundir, manifestações diferentes de uma mesma interação, para a outra se ajudar a existir. Evoé pessoas especiais, carregam consigo esse pacotinho de energia que dá sabor à vida, que dá alegria, faz vibrar os corpos entrelaçados, inspira as baladas, os romances, dos loucos, dos sonhadores e dos enamorados. Obrigado, Anand, Agnes, Denise, Janine, né? Essa interação nossa aqui é maravilhosa. Eu também quero agradecer o convite, né, a amizade de vocês, a parceria, cumplicidade nessa noite. E eu achei aqui um poema que eu gostava, esse poema eu gostava. O nome dele é Conceitos em Babel. Eu escrevi ele em 2012, ou seja, foi quando a Então, época que eu gente, acho que devemos fazer com que ela reviva, né, já que ela encontrou. E vai chegar o fim de semana, quem sabe você coloca aí algum pensamento, né, e ele dá aquele up. eu tenho certeza que esse encontro foi muito favorável a esse retorno, que é uma coisa que já está dentro do meu coração. Então vamos lá. Brasília, lugar no imaginário, avião que paira sobre o cerrado, Babel encantada e inquieta de gente, gente que não é cargo nem carteira, mas quem sustentadora a saudade, o amor e a vida. Vida que equivale à divisão do espaço somada à multiplicação do tempo. Tempo que é mamulengo das idades, temido quando acelera os momentos. Momentos que moram dentro da gente para sempre. E eu convido, né, a todos, eu não sou artista, o Anand fala muito que eu sou Eu queria... muito linha de trem. Não. Eu queria dizer para vocês que hoje foi publicado um vídeo, eu acho que é o Bom Dia dela, foi muito bonito. Eu fiquei doido. Você entende? Então, ela, na casa do Maurício Melo Júnior, querido amigo, chamei até hoje para vir aqui. Ele tem um programa chamado Leituras, na TV Senado. Acho que é Leituras, ainda continua, né? Tá? Sim. Muito amigo, de 40 anos. E lá ela recitou um poema há alguns anos atrás. Então, não sei, ela foi muito legal o que ela fez hoje. Então eu te convido, né, a conhecer ao site Cultura Alternativa. Te convido a ir também para o canal fica lá no WhatsApp, então tem uma parte lá que se chama canais. Então, todas as grandes redes e qualquer pessoa também pode fazer os canais aqui que desejar, seja de suas poesias. É uma outra forma também de divulgação e de chegar com sua poesia, com sua cultura, com suas informações, notícias, como é o nosso caso, muita cultura. Então, lá é o primeiro lugar que chega as informações. Lógico, primeiro no site e depois ele vai lá para o canal. Então, se quer ver em primeira mão todas as informações que chegam lá, agora mesmo, ó, tá lá. Ninguém está sabendo das outras redes sociais, só o canal está acompanhando a gente ao vivo, né? Então, lá vai ter também os nossos bom dias e fala algumas coisas. O de hoje foi sobre gratidão, né? Ele gostou. E aí eu me esforço, às vezes eu não apareço, até porque essa semana a voz está muito ruim, mas foi a voz que foi dada para o texto sobre gratidão. Tá? Então, te convido a conhecer o site do Cultura Alternativa.
Bom, para encerrar, pessoal, eu quero convidar você a participar do Sarau Cultura Alternativa, que reviveu hoje e eu espero que continue. A periodicidade eu não sei qual vai ser, depende dos meninos alternativos, entendeu? E eu espero que ele tope, né? Essa parceria já está topado. Eu acho que ele vai ser o contato maior, mas nós temos nosso assessor 61 9575 8089, Fernando Araújo, e também pela TV aqui eu tenho um jeito de conectar você que for de um outro estado. Deixa eu ver, eu vou ter que botar o microfone na frente da TV para você participar do sarau, tá? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul que me convidou para o sarau, façam transmissões. Eu vou dar o toque para vocês como fazer, tá? Então, eu acho que a gente vai poder ter gente do Brasil todo, tá? Senhor Sérgio Albuquerque, para mim o senhor é o grande comandante, é a pessoa que reativou a minha vida. E eu queria agradecer muito a vocês fazendo um poema de improviso para cada um, não é? Quando você fizer um poema de improviso, você pode usar metáfora, tá? Metáfora é você falar os dentes que passeavam pelos bosques. O dente não passeia pelo bosque, mas é uma metáfora, tá? Ou você pode falar elementos. Então eu vou chegar e vou falar simplesmente linda, simplesmente tudo, simplesmente beijo, simplesmente algo a se decifrar. Você e eu somos um. Simplesmente tu tens que voltar. A palavra chora, a palavra pede, a palavra implora. Simplesmente tu tens que acariciar a consoante, a vogal, a pausa, o bloque. Ah, mas já era. Não. A produtora permanece. A produtora está viva. Mas precisamos da vencedora, do texto, da redação, do coração. Tu és tudo em cada show, em cada verve. Todos, quando recitam, ficam encantados pelo teu poder de gostar da cultura. E do Princ- batuque E também. do tu, quando tocas, és ritmo intenso, corpo inteiro, não só nas mãos. Corpo todo a dançar, a embalar, a trazer inclusive pessoas que se perdem nos caminhos a te encontrar. Qualquer caminho, Anandi, eu me perco, mas te encontrou. Tu tens o poder da palavra, da escrita, dos ritmos e o poder da amizade. Esse é teu maior poder. E tu que encantas com tua beleza de mulher impar, par dos versos, par de Brasília, par de esquinas. Brasília não tem esquinas, tem sina, tem desejo, tem pessoas que recitam nono, liga a tripa, sei lá. Mas eu sei que eu quero me ligar. E tu escreveste no livro talvez o que nós queríamos escrever, mas nós estamos inscritos, descritos. Nós estamos aí. Em sendo assim, você que está do lado de lá, você saiba que você o tempo todo esteve do lado de cá, porque nós fizemos este programa para você. Você é muito importante. Você pode estar triste, pode estar feliz, pode estar incomensurável ou mensurável. Fizemos para você.
Este foi o Sarau Cultura Alternativa do dia 8 de maio de 2026. E muito obrigado a vocês por terem participado sem medo de sentar ao lado de um louco. Tá? Pessoal, eu vou ter que ir até aí para desligar o celular. E eu já falei para a Agnes, eu tô morrendo de medo. Eu não vou apagar isso não, né? Como é que desliga isso? Você entende? Vocês me ensinam aí nas mensagens, me dê um jeito, sabe? Eu sei que, por favor, não percam o Sarau Cultura Alternativa, vai retornar com os meninos alternativos.